Graça e paz, meus amados irmãos. Nós louvamos a Deus, irmãos, por estar aqui nessa noite. Nos alegramos em poder nos ajuntar mais uma vez para prestar o nosso culto ao nosso Deus, louvando e adorando o nome do Senhor. Irmãos, nós vamos continuar o nosso culto no mesmo espírito de reverência e vamos abrir as nossas Bíblias, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, quarto Evangelho do Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo 6, vamos ler o verso 51, faremos a leitura até o verso 59. Evangelho de João, capítulo 6, verso 51, leremos até o 59. Eu convido a igreja a se colocar de pé para que façamos a leitura. João 6, 51, assim diz a Escritura Sagrada: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Que Deus aplique esta palavra em nossos corações. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor Deus amado, Pai eterno, Deus glorioso, louvamos o Teu nome, ó Deus. A Ti rendemos graça, honra, louvor e toda glória, porque somente Tu és Deus. Somente o Senhor é digno da nossa adoração. Aqui estamos, ó Deus, reunidos como igreja do Senhor, como Teu povo. Aqui nós adoramos o Teu nome. E aqui, ó Deus, nós queremos receber mais do Senhor. Fala, Senhor, aos nossos corações nessa hora, através da meditação na Tua palavra. Sê com Teu servo, ó Deus, colocando as Tuas palavras na boca do Teu servo, para que a Tua igreja seja alimentada, edificada e que haja transformação de vidas, que haja conversão de pecadores para a glória do Teu nome. Perdoa nossos pecados, ó Deus, e livra-nos de todos os males. Tem misericórdia dos nossos irmãos doentes, cura as enfermidades do Teu povo. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Meus irmãos, esse capítulo
6 do Evangelho de João é um capítulo maravilhoso. Ele começa com a multiplicação dos pães e peixes. Quando Jesus ali efetuou aquele milagre diante de uma multidão, e Jesus então multiplica 5 pães e 2 peixinhos, e diz a Escritura que o número de homens ali presentes era de quase 5.000, sem contar mulheres e crianças. Então Jesus ele faz esse milagre maravilhoso. Depois ele atravessa o mar da Galileia, e chegando do outro lado, o texto aqui vai nos dizer que ele está em Cafarnaum. Ele então começa a ensinar, ele começa a falar, as pessoas o questionam, e Jesus então começa, irmãos, a falar a respeito de pão. Ele tinha multiplicado o pão, atravessou o mar da Galileia, e então começa a ensinar ao povo falando a respeito de pão. E observe que em todo o tempo Jesus está ensinando aquelas pessoas e querendo fazer com que aquelas pessoas entendam o que de fato é servir a Deus. Observe na sua Bíblia aí, eu peço que você fique com ela aberta nesse capítulo 6. No verso 28, está registrada a pergunta que foi feita a Jesus: que faremos para realizar as obras de Deus? Aí Jesus responde: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por Deus foi enviado. Então eles continuam perguntando, questionando Jesus, pedem um sinal. Que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Aí eles seguem: nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Observe, irmãos, aqueles homens, eles sabiam que Jesus tinha multiplicado pão, e eles queriam ver de novo o sinal. Eles estão insultando Jesus para Jesus realizar de novo o sinal que ele havia realizado anteriormente. Então eles insultam Jesus e dizem: olha, nossos pais comeram o pão do céu, tu fazes o quê? Jesus responde, e ele começa a responder dizendo que aquele pão que eles comeram não era o pão eterno, não, aquele pão não foi Moisés que deu, aquele pão foi Deus quem havia dado, mas aquele pão não era o pão verdadeiro, o pão eterno. Quando Jesus disse que o pão de Deus que desce do céu dá vida ao mundo, isso está no verso 33, Jesus diz: o pão de Deus que desce do céu dá vida ao mundo. Então eles disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus responde no 35: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. E ele continua naquele diálogo com aqueles homens. Eles começam então a questionar. Jesus vai dizendo, vai ensinando, vai explicando, e eles começam a murmurar de Jesus, a murmurar contra Jesus. No verso 41 diz que eles murmuravam de Jesus porque ele havia dito: eu sou o pão que desceu do céu. E Jesus então continua reafirmando, olha o 48, eu sou o pão da vida. Não é pão que vocês querem? Vocês não querem ver pão? Está aqui, eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Aquele pão que Moisés deu ao povo não foi suficiente para manter o povo vivo para sempre. É isso que Jesus está dizendo. Eles comeram aquele pão, o maná, e morreram. Este é o pão que desce do céu.
para que todo o que dele comer não pereça. Observe, irmãos, no verso 50, Jesus já está falando de si mesmo. E ele diz então no 51, que é o primeiro versículo que nós lemos: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele reafirma mais uma vez: eu sou esse pão. E agora ele é mais direto e diz: se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Aí confundiu todo mundo. Eles não entenderam nada. E essa realidade, meus irmãos, ela perdura os tempos e as eras, ela permanece até hoje. Essa passagem, meus irmãos, ela é facilmente distorcida quanto ao seu verdadeiro sentido, quanto ao seu verdadeiro significado. Aqueles judeus não puderam entender, eles encontraram dificuldade para entender essas palavras de Jesus, e isso continua acontecendo até os nossos dias, porque observe, meus irmãos, o pecado, ele cegou o entendimento dos homens, como nos diz a Escritura Sagrada, e por causa do pecado, o homem caído no pecado, ele não consegue entender as coisas de Deus, e ele pega tudo aquilo que Deus fez bom e transforma o bom em mal, ele transforma o bem em mal. O alimento de Deus, o homem dá um jeito de transformá-lo em veneno para si mesmo. Muitos leem essas palavras de Deus e elas servem para si de condenação. Nós sabemos que a palavra de Deus ela tem esses dois aspectos. O que é que o apóstolo Paulo diz, escrevendo lá na carta aos Coríntios? Ele fala no bom perfume de Cristo. O bom perfume de Cristo, para uns, é cheiro de quê? De vida. E para outros, esse mesmo perfume, para outros, é cheiro de morte. Por quê? Porque o homem natural, como diz a Escritura, ele não entende as coisas espirituais, ele não entende as coisas de Deus, e ele toma então as coisas de Deus e as transforma na sua própria perdição. Foi o que aqueles homens fizeram. Eles estavam diante de Jesus, eles estavam ali diante do Salvador, ouvindo da sua boca as palavras de Deus, mas eles entenderam tudo errado. E talvez muita gente ainda esteja entendendo errado hoje. Talvez você esteja pensando: olha, o pastor hoje está pregando nesse texto porque é a ceia, então aqui está falando de ceia. Não. Esse texto não está falando da ceia. Jesus fala aqui de comer sua carne, ele vai falar um pouquinho mais na frente de beber o seu sangue. Mas ele não está falando da ceia. O comer e o beber aqui, referidos por Jesus, meus amados irmãos, não tem um significado literal, não deve ser entendido de tal forma. Jesus não está falando sobre a ceia do Senhor. Até porque, meus amados irmãos, é possível alguém tomar essa ceia do Senhor que está aqui diante de nós, estes elementos, essa ordenança de Deus. É possível que alguém coma esse pão que nós vamos celebrar daqui a alguns instantes. É possível que alguém tome esse vinho que nós vamos celebrar dentro de alguns minutos e ainda assim não esteja participando do corpo e do sangue de Cristo. Também, meus amados irmãos, é possível para alguém não comer esse pão e não beber esse vinho e ainda assim ser participante do corpo de Cristo. Ainda assim, se alimentar da carne e do sangue de Cristo. E aqui essas afirmações talvez possam trazer surpresa para alguém. Alguém pode não estar entendendo, mas precisamos entender algumas questões importantes, meus irmãos, com relação a isso.
Observe, Jesus não está falando sobre alguém comer literalmente sua carne e beber literalmente seu sangue. Isso não faria sentido. Isso seria algo totalmente contrário à natureza, totalmente contrário ao próprio Deus, à natureza do próprio Deus. Adotar um ponto de vista literal aqui sobre comer e beber a carne e o sangue de Cristo seria uma maneira de achar que esses elementos eles têm poder em si mesmos. Isso não é verdade. Nós sabemos que o pão continua sendo pão. Nós sabemos que o vinho, a gente chama de vinho, mas o que a gente toma não é vinho, de fato, é o suco de uva. Ele continua sendo suco de uva. Eles não tomam esse poder, eles não têm em si esse poder de transformar-se na carne literal e no sangue literal de Jesus. Quando Jesus disse isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, no ato da celebração da ceia, ele estava falando aquilo no sentido figurado, no sentido de mostrar, instituir, melhor dizendo, essa cerimônia. Isso aqui, meus irmãos, é feito num aspecto cerimonial e no aspecto memorial, e tem sim um valor espiritual. Não nos esqueçamos disso. Há um aspecto cerimonial, um aspecto memorial e o aspecto espiritual nos elementos da ceia do Senhor. Mas não há o aspecto literal de esse pão se transformar na carne e o vinho se transformar no sangue. Não há. Portanto, meus irmãos, não há dúvida também de que nós estamos tratando de algo muito sério quando falamos da ceia do Senhor. O fato de entendermos isso, de entendermos que não é literal e de entendermos que há esse valor memorial, cerimonial e espiritual, isso não diminui em nada o valor da ceia do Senhor. Jesus disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. O apóstolo Paulo diz: todas as vezes que comemos o pão e tomamos o vinho, nós estamos celebrando, anunciando a morte do Senhor, e devemos fazer isso até que Ele venha. É tanto que há um valor espiritual tão profundo nessa celebração a qual nós vamos participar, que o apóstolo Paulo vai alertar a todos nós na carta aos Coríntios e dizer: examine-se o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice, porque aquele que come do pão e bebe do cálice sem examinar a si mesmo, sem discernir o que está fazendo, está comendo e bebendo juízo para si. Se a ceia fosse algo sem tamanha importância, não faria sentido Paulo dizer que quem come e bebe deliberadamente e de forma inapropriada estaria comendo, ou estará e está comendo e bebendo juízo para si. Então entendamos o valor da ceia do Senhor. E que comer o pão e beber o cálice, tomar esse cálice, tem um valor espiritual extremamente profundo. Mas não é disto que Jesus está falando aqui. Então, pastor, do que é que Jesus está falando? Vamos ver. Vamos pensar um pouco aqui sobre essa passagem e observar o que é que Jesus fala. É importante, meus irmãos, observarmos o sentido dessas palavras. Precisamos entender de forma clara isso aqui. Observe que no verso 52, depois de Jesus dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Os discípulos, ou seja, os judeus, eles estavam disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo:
Como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Eles não entenderam o que Jesus estava dizendo, começaram a discutir entre si. Eles estavam tratando, irmãos, as coisas de Deus de qualquer jeito, de qualquer forma. Tem gente que não tem preocupação com o sentido verdadeiro das coisas de Deus, acha que é aquilo que dá na telha, acha que pode interpretar as coisas do jeito que bem entende e não atenta para o que de fato a Escritura, a palavra de Deus está dizendo. Observe, irmãos, que Jesus então, ele não fica calado diante daquilo, diante daquela discussão. O versículo 53 diz que Jesus respondeu: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Veja, aqui ele fala na carne e no sangue. Jesus está falando de quê? Jesus está falando do seu próprio sacrifício, da oferta que ele fez por si mesmo. Ele ofereceu o seu próprio corpo, a sua própria vida em favor dos pecadores. Ali, meus irmãos, ele fez a expiação pelos nossos pecados. O que é expiação, pastor? O que é que significa isso? A palavra expiação, embora ela não esteja aqui no texto, mas a palavra expiação, que traduz aquilo que Jesus fez na cruz por nós, ela significa remover o pecado. A palavra expiação quer dizer a remoção do pecado, tornando possível a nossa reconciliação com Deus. Num dos hinos que nós cantamos há pouco aqui com o grupo de louvor, diz assim: ó Cordeiro, nos conceda sua graça e seu perdão. O que é isso? E há um momento que ele diz: por favor, um pouquinho mais na frente, né, no mesmo hino, por favor, perdoe-nos e sustente a nossa fé. É favor mesmo, irmãos. O que é a graça? Não é o favor imerecido? É o favor de Deus que nos perdoa. É através da obra da expiação realizada por Jesus Cristo na cruz que nós podemos ter o nosso pecado removido e que nós então podemos ser reconciliados com Deus. A expiação, ela significa a remoção da culpa. Um dos outros hinos que nós cantamos diz assim: fui livre da culpa do pecado. Por que nós fomos livres da culpa do pecado? Porque a obra que Jesus realizou na cruz do Calvário, ela nos libertou da culpa. Nós não fomos livres ainda da presença, porque a gente ainda peca. Da presença nós seremos livres. Quando? Jesus responde aqui no texto várias vezes: eu ressuscitarei no último dia. Se você olhar na sua Bíblia aí, versículo 39: e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Verso 40: de fato a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Verso 44: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Verso 54: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Nesse dia nós seremos livres definitivamente da presença do pecado. Mas nós já somos livres da culpa do pecado, meus irmãos. Porque Deus realizou essa obra em Cristo, através de Cristo. A expiação feita através de Cristo foi a satisfação da justiça de Deus. Foi a expiação, meus irmãos, a obra de expiação
que satisfez a justiça de Deus, como diz o cântico do nosso Salmos e Hinos. Na sua cruz, o pacto se fez e redimiu-nos de uma vez. Na cruz de Cristo, a justiça de Deus foi satisfeita. E como é que nós nos apropriamos dessa obra maravilhosa? Jesus está dizendo aqui, mais uma vez, verso 53. Em verdade vos digo, se não comerdes a minha carne, ou se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Mas olha o que ele diz no 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, o que é que tem? Tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Observe, meus irmãos, nós podemos perceber aqui a obra de Cristo realizada por nós, irmãos, e veja que Jesus ele está combatendo a má compreensão, a falta de entendimento daqueles homens. Ele está dizendo: se vocês não tomarem parte no Filho do Homem, se vocês não tomarem parte do sacrifício do Filho do Homem, do sacrifício de Cristo, em outras palavras, meus amados, ele está dizendo: se vocês desprezarem a minha carne, se vocês desprezarem o meu sangue, não restará nenhuma outra esperança de vida. É isso que ele está dizendo. Mas pastor, quem é que vai desprezar a carne e o sangue de Cristo? Quem é que vai desprezar o sacrifício de Cristo? Todo aquele que não recebe Cristo como Salvador está desprezando o sacrifício de Cristo. Isso é um desprezo. Não se curvar perante o Cristo que deu a sua vida por nós. Não se curvar, meus amados irmãos, perante tamanha graça, perante tamanho amor. Meu amado, você que está me ouvindo, você que está aqui, ou você que nos assiste pela internet, entenda isso. Se você não fez isso ainda, se você ainda não se curvou perante Deus, perante esse sacrifício grandioso, maravilhoso de Cristo, você está desprezando a obra que Jesus realizou. E o resultado que aguarda todos aqueles que desprezam a graça de Cristo é a morte eterna. Todos aqueles que desprezam a obra de Cristo perecerão miseravelmente. Não haverá outra saída, não haverá outro jeito. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 7 diz: quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Observe, irmãos, quando Jesus vier na sua vinda, ele virá do céu em chama de fogo, tomando vingança contra os que não lhe obedecem. E no versículo 9 de 2 Tessalonicenses 1, ele diz: estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. É isso que aguarda todos aqueles que desprezam o sacrifício santo, único do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados, comer e beber significa receber o sacrifício de Cristo.
Isso acontece quando o homem crê em Cristo, quando o homem crê na salvação única e exclusivamente através do Cristo crucificado. Não é Jesus e mais alguém, não é Jesus e mais uma ordenança, não é Jesus e a guarda disso ou daquilo, não é Jesus e a ajuda de mais alguma pessoa, do santo esse, do santo aquele. Não, Jesus é único. É o único caminho, o único meio, é um ato único e exclusivo que procede do coração do pecador. Isso aqui não está falando de comer o corpo físico de Jesus, mas é de recebê-lo, se alimentar dele, se apropriar do seu sacrifício, recebendo a sua graça. Quando o homem sente, quando ele entende, quando ele é convencido pelo Espírito Santo da sua culpa, do seu pecado, ele busca então a Cristo na confiança de que Ele é poderoso para salvá-lo. Se você está aqui, se você está me ouvindo, e você entende, você sente essa culpa, você percebe que sozinho você não tem como salvar-se. Se você reconhece que é um pecador, se você entende essa verdade da palavra de Deus e sabe que você não tem outra pessoa a quem buscar, somente Ele, somente Cristo, então entrega a Ele a sua vida. E a obra da expiação vai remover, a obra da expiação realizada por Cristo vai remover de cima de você a culpa pelo pecado. E a partir do momento em que você toma essa decisão e recebe Cristo como seu Salvador, agora, quando Deus olha para você, quando Ele olha para mim, quando Ele olha para nós que já fomos salvos, Ele não vê mais o nosso pecado. Ele olha para nós, o verdadeiro salvo, aquele que foi transformado, aquele que teve a sua culpa removida. Ele olha para nós e vê a justiça de Cristo em nós. Portanto, amados, ele diz: aquele que comer a minha carne, aquele que beber o meu sangue, esse tem a vida eterna. Isso aqui é uma promessa grandiosa, meus amados. Quem come a carne de Cristo, quem bebe o seu sangue, tem a vida eterna. É uma promessa grandiosa. Muitos não creem nisto, muitos não acreditam nessa verdade gloriosa da palavra de Deus, mas observe, é o próprio Jesus quem está dizendo. É Ele quem testifica, é Ele quem garante. Aquele que comer e beber a minha carne e o meu sangue tem a vida eterna. Veja, e eu o ressuscitarei no último dia. O que é que significa a ressurreição do último dia? Observe que Jesus fala aqui várias vezes nesse texto. Isso aqui é a garantia, meus amados, da vida eterna. Observe que Cristo ele fala constantemente, conectando a ressurreição com a vida eterna. Porque, meus irmãos, a nossa salvação, como diz o apóstolo Paulo, ela está oculta em Cristo até aquele dia, mas a partir daquele momento em que nós ressuscitaremos para estar para sempre com o Senhor, então ali nós teremos a vida eterna para todo sempre na presença de Deus. Estaremos para todo sempre na presença de Deus. Ele vai falar do verdadeiro alimento. Ele diz: a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Observe que Jesus ele fica repetindo os conceitos. Ele vai repetindo que é para ver se aquele povo entende, né?
Observe, meus amados, que nós entendemos muito bem essa figura, essa metáfora. Quem é que não sabe que o corpo precisa de se alimentar? Quem não se alimenta, o que é que acontece? Fica fraco, adoece, e se não se alimentar, morre. Não é assim? Jesus está dizendo, olha, minha carne é a verdadeira comida, meu sangue é a verdadeira bebida. Da mesma forma como o corpo ele se enfraquece pela falta de alimento, da mesma maneira, meus amados, a alma, se não for alimentada do pão celestial, enfraquece, adoece e pode morrer. Observe, meus irmãos, quando Cristo declara que a sua carne é verdadeiro alimento, a sua intenção é dizer que as almas ficarão famintas se não se apropriarem desse alimento. Isso significa que nós só acharemos a vida em Cristo quando buscarmos de todo o nosso coração para que Ele possa alimentar a nossa alma. Observe, meus amados, não se alimentar de Cristo é a perdição da alma. A alma permanece morta, sem vida. E não tem outro jeito, não tem outro caminho. Algumas pessoas dizem assim, olha, mas é porque a salvação depende do merecimento, é para quem tiver o merecimento. Eu estou lutando pela minha salvação. Eu estou trabalhando para eu ser salvo, para que quando eu morrer, Deus me coloque num bom lugar. E é muito comum nós ouvirmos essa expressão quando alguém morre, e aí a gente diz assim, ou alguém diz, né? Que Deus o coloque em um bom lugar. Mas, amados irmãos, não é isso que a Bíblia nos ensina. Não é isso que Jesus está ensinando aqui. Não há merecimento em nós. Nós não podemos conquistar a salvação por boas obras, por boas coisas. A Bíblia nos diz que nós fomos feitos para a prática de boas obras, mas isso não significa que nós vamos conquistar a salvação pelas boas obras. Não há outro jeito, só tem um. Só tem uma maneira, só tem um caminho, só tem um alimento, é Cristo. O Cristo crucificado. Somente Ele, somente através dEle. Observe, lembrando aí as palavras de Paulo, ele diz, porque eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios 2:2. Paulo vai dizer aos Coríntios, olha, eu não preguei nada a vocês, eu não cheguei aí com outra mensagem, com outra linguagem, eu não fui com palavra de sabedoria, de conhecimento, com linguagem persuasiva, não, eu só quis saber de uma coisa, Cristo e este crucificado. Pedro, discursando no templo, lá em Atos, capítulo 13, verso 15, ele diz que Jesus é o autor da vida. Ele diz, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Jesus é o autor da vida, somente Ele, somente por Ele, somente através dEle, nós podemos ter vida e vida eterna. Então observe que ele diz, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna. Olha o verso 57. Assim, o 56 e o 57. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Como é que nós permanecemos em Cristo? Nos apropriando dele, se alimentar dele. O que é que significa isso? Jesus está falando, meus irmãos, da apropriação que nós precisamos fazer, e isso é algo pessoal. Nesse aspecto aqui, é como diz o ditado, é cada um por si.
Pela palavra de Deus nós aprendemos, irmãos, e nós entendemos, meus amados, que o filho não pode salvar o pai não pode salvar o filho, a mulher não pode salvar o marido, nem o marido pode salvar a mulher. O amigo não pode salvar o outro amigo, o irmão não pode salvar o outro irmão. Isso aqui é algo pessoal. É você que precisa tomar uma atitude, é você que precisa tomar uma decisão. O texto diz que é aquele que come a carne e bebe o sangue de Cristo, que permanece nele. Isso diz respeito, meus amados, à nossa união íntima e espiritual com o Senhor. Isso diz respeito, meus irmãos, a uma tomada de decisão, uma tomada de atitude. Olha o 58. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Quem é que viverá eternamente? Jesus está dizendo: quem comer este pão. Meus amados, eu quero fazer eu quero usar uma figura de linguagem, uma figura aqui. Eu não sei se você já viu, talvez você já tenha visto, alguém que vai enfraquecendo e morre, porque não come, porque não se alimenta. Tem pessoas que é por problema físico. Existem casos que a pessoa tem um problema que impede a passagem do alimento e não consegue de outras formas, e a pessoa vai morrendo de inanição, ela vai morrendo aos poucos. E ela vai enfraquecendo, até que chega um dia que ela morre. Tem pessoas que por problemas outros. Não tem coisa mais difícil do que você querer ajudar alguém e você fazer de tudo, tentar de tudo, mas a pessoa não reage. Imagina uma pessoa que está passando por uma crise muito grande, uma crise existencial muito grande. E tem muita gente que passa por isso. Ela pode estar cercada de uma multidão, as pessoas podem estar alegres e felizes, mas ela está ali vivenciando aquela crise existencial que somente ela sabe o que ela está passando. E não tem palavra, não tem ação, não tem atitude, não tem quem possa fazer nada para resolver aquela situação. É algo interno. E precisa uma força muito grande para sair de tal situação. E eu vou mais além. Somente Deus pode resolver isso. Esse tipo de problema. É preciso que haja uma busca muito profunda e intensa por Deus para que Ele haja em situações assim. Mas você percebe, o que eu estou querendo mostrar é o seguinte: há situações da nossa vida que nós não conseguimos fazer nada por outros. Não tem coisa pior do que você ficar do lado de uma cama, num leito de uma pessoa enferma e ver aquela pessoa se esvaindo aos poucos e morrendo aos poucos, e por mais que você queira, você não consegue resolver aquela situação. Isso é natural na vida, meus irmãos. Todos nós vamos passar por isso. Um dia seremos nós no leito, do lado do leito de alguém. Um dia vai ser alguém no lado do nosso leito. Isso vai acontecer com todo mundo. Mas observe, há coisas na vida que só dizem respeito a nós. Cada um na sua individualidade. A salvação é assim. Por mais que eu queira, eu não posso decidir por alguém. Eu não posso salvar ninguém. Observe o que Jesus diz: quem é que viverá eternamente?
O final do verso 58. Quem comer este pão viverá eternamente. É quem comer. Você quer viver eternamente? Coma desse pão. Você quer viver eternamente? Beba desse sangue. Coma essa carne. Beba esse sangue. Como, pastor? Receba Cristo como seu Salvador. Constitua Cristo como seu Salvador. Reconheça a sua condição de pecado. Reconheça a sua necessidade de salvação. Entenda que sem Cristo você está irremediavelmente perdido e que você precisa da obra salvadora de Cristo para que você tenha a vida eterna. E eu quero terminar aqui, meus amados, apontando algumas lições práticas desse texto bíblico, lições valiosas, lições importantes. Fica claro aqui, meus irmãos, que a carne e o sangue mencionados aqui por Cristo referem-se ao seu sacrifício por nós. Fica muito claro aqui, meus irmãos, que comer e beber da carne e do sangue de Cristo significa crer em Jesus como seu Salvador, recebê-lo como seu Salvador. E nós queremos aqui fazer algumas aplicações finais. Nós falamos na obra da expiação realizada por Cristo. E a primeira lição que nós queremos tirar aqui é essa. A fé nessa obra de expiação realizada por Cristo é essencial para a salvação. Sem a fé na obra de Cristo, não pode haver salvação. Observe, meus irmãos, assim como no Egito, não havia segurança para aquele israelita que deixasse de passar o sangue nos umbrais das portas e de comer o cordeiro pascal na noite da morte dos primogênitos. Da mesma forma, não há vida para o pecador que não comer a carne e não beber o sangue de Cristo. Foi dito lá ao povo de Israel: o anjo da morte vai passar. Quem não sacrificar o cordeiro, não passar o sangue nos umbrais das portas e não comer a carne do cordeiro, o anjo da morte vai passar e o primogênito vai morrer. E diz a Bíblia que em toda casa que não houve o sacrifício do cordeiro, o anjo da morte passou e morreu todo primogênito. O sacrifício era necessário. Assim é o sacrifício de Cristo. A segunda lição, meus amados, é que a fé nessa obra de expiação, nessa obra de salvação realizada por Cristo, ela nos une a Cristo. Nós nos unimos a Ele, meus irmãos, e nos tornamos um só com Cristo. Diz o apóstolo Paulo: não sou mais eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Nós nos unimos a Cristo e encontramos satisfação plena das nossas necessidades em Cristo. Sabe por quê? Porque a sua carne é verdadeira comida e o seu sangue é verdadeira bebida. Ele nos garante tudo aquilo de que precisamos. Em Cristo, meus amados, nós encontramos plena satisfação. Pastor, mas o senhor não sabe o problema que eu estou passando, o senhor não sabe o tamanho da minha dificuldade, o senhor não sabe que a minha situação é muito difícil. Eu preciso dizer a você, meu amado, Cristo é suficiente para a tua vida. Cristo é suficiente para nós. Cristo é maior do que todo e qualquer problema que o ser humano possa enfrentar nesta vida. Cristo é suficiente. Essa obra de Cristo é suficiente. A terceira e última lição que eu quero apresentar aqui
é que o ato de crer nessa obra consumada por Cristo é um ato pessoal. Você não pode fazer isso por ninguém. E ninguém pode fazer isso por você. E é algo que deve ser cultivado e desfrutado a cada dia, desenvolvido a cada dia, como nos diz a Escritura: desenvolvei a vossa salvação. Observe, meus amados, é algo pessoal e algo que é constante na nossa vida até o dia em que nos encontrarmos com Cristo. Todos os dias o apóstolo Paulo diz assim: dia após dia morro. Que morrer é esse? É o morrer por Cristo, é o morrer para o mundo. Amados irmãos, quando nós nos unimos a Cristo, quando nós recebemos o Senhor Jesus como nosso Salvador e nos apropriamos dessa obra maravilhosa, quando nós comemos a sua carne e bebemos o seu sangue, nos apropriando dessa obra, nós vamos viver no nosso dia a dia a vida de Cristo. Logo já não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E o viver que agora vivo, como é que eu vivo? Não é mais na carne, não é mais satisfazendo os desejos da carne, não é mais colocando as coisas terrenas em primeiro lugar, mas é vivendo na fé por meio daquele que me amou e entregou a sua vida por mim. Quando comemos e bebemos o alimento físico, meus irmãos, nós sentimos os benefícios, somos fortalecidos, somos revigorados, mas só tem um problema: não demora muito, a gente já sente fome de novo, a gente já fica fraco de novo. Cada um tem uma realidade, né? Cada um tem uma estrutura, cada um tem uma situação específica. Eu sou daqueles que sinto fome muito, muito rápido. Eu sou daqueles que eu demoro muito para sentir fome. Eu como e meu metabolismo é muito, muito acelerado. Eu sinto fome muito rápido. Eu como agora, daqui a pouco eu estou com fome de novo. Porque assim é a vida natural, amados irmãos. A gente às vezes vai almoçar, está com aquela fome, né? Tão grande. A gente coloca aquele prato que ninguém consegue enxergar a gente do outro lado, né? Aí alguém olha e diz: mas fulano, tu vai comer isso tudo? A pessoa diz: vou. E aí começa e come tudo aquilo. Quando termina, a gente está aqui, não consegue nem falar direito. Tem gente assim, não tem? Não é todo mundo que é desse jeito, mas tem gente assim. Mas daqui a pouco, aí passa 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, como é que está? Já começa a avisar aqui, né? A sirene, o alarme começa a disparar, a barriga começa a roncar. Aí você diz: olha, já é hora de comer de novo. Mas deixa eu dizer a você, o alimento físico dura pouco. O alimento fornecido por este mundo é perecível e não pode alimentar a nossa alma. Mas aquele que se alimenta da verdadeira comida e verdadeira bebida, esse terá alimento para a vida eterna. Aquele que se alimentar de Cristo, ele está dizendo, viverá eternamente. Jesus disse: o meu sangue e a minha carne. Meu sangue é verdadeira comida. Minha carne é verdadeira comida. Meu sangue é verdadeira bebida. E Jesus diz
Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Você quer viver por Cristo? Você quer viver em Cristo e através de Cristo? Alimente-se de Cristo. Receba o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, para que você nunca mais tenha fome e nunca mais tenha sede. E nós estamos falando de fome e sede espiritual, vida eterna, salvação, que somente Ele, Jesus Cristo, pode nos dar. Que Ele nos abençoe.